Liturgia do dia 15 de julho de 2023. Memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, de fronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado,
e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O epílogo da história de José reaviva o grande tema que a domina, a destruição e a reconstrução da família. Num plano mais geral, recorda a promessa de Deus a Abraão, fio condutor de todas as tradições patriarcais. Num plano ainda mais alargado, suscita o tema da luta entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a salvação e a perdição, tema de toda a Bíblia. O nosso texto une o pedido de Jacó para ser sepultado no lugar onde estão os seus pais, com o trecho conclusivo do livro do Gênesis, onde se contrapõe o medo dos irmãos por causa de possível represália de José depois da morte do pai, e a reação do mesmo José, reafirmando o perdão e revelando a consciência de que, sendo embora poderoso, jamais poderá assumir o lugar de Deus, o único a quem pertence julgar e dar ou tirar a vida. O regresso dos restos mortais de Jacó, Israel, à terra dos pais, preanuncia o regresso do povo de Israel depois de anos de sofrimento no Egito. Nas palavras de José, faz-se memória do compromisso, da aliança que Deus estabeleceu com os pais e que dá sentido à esperança do povo. Essa esperança irá concretizar-se numa nova fase que encherá de alegria a terra, quando o Filho de Deus vier fazer de todos os homens um só povo e conduzi-lo à pátria dos seus desejos, Deus Pai. No texto do Evangelho, vemos como as exigências da missão são extremas, podendo incluir a perseguição e a morte. Hoje, Jesus introduz no seu discurso a expressão não temais, que ocorre 366 vezes na Bíblia. O texto está estruturado sobre a repetição, a modo de imperativo, do convite a não ter medo, seguido das razões pelas quais a confiança deve sempre vencer. A primeira razão é, ainda que o bem esteja por agora velado e a astúcia e a virulência do mal pareçam escondê-lo, acontecerá uma reviravolta completa e veremos, no triunfo de Cristo, a vitória dos que escolheram praticar o bem. Eis a razão pela qual os discípulos de Jesus são encorajados à audácia do anúncio. O que recebemos é pequeno como uma luzinha nas trevas, como um sussurro ao ouvido, mas deve ser dado à plena luz do dia, gritado sobre os telhados. Inicialmente o Evangelho era algo de oculto e misterioso, que era preciso manter em segredo, dado a conhecer a poucos e com as devidas precauções, para não desencadear a perseguição. Mas chegou o tempo de o dar a conhecer ao mundo inteiro. O pior que pode acontecer aos missionários do reino é a morte do corpo, mas seria muito pior a morte da alma, a perda da vida. Alma significa a vida. Ora, só Deus pode tirar a vida, mas não o faz aqueles que o amam e o temem. Jesus conclui a sua argumentação com 2 imagens muito ternas.
a dos pássaros, que valendo pouco são amados pelo Pai, e a dos cabelos da cabeça, contados por ele. Não há, pois, que temer. Ide, proclamai que o reino do céu está perto. Muita gente se escandaliza e interroga ao ver o mal que rodeia o mundo. Como pode Deus permitir tantos acontecimentos trágicos que enchem de sofrimento a vida de pessoas e de povos inteiros? A conclusão da história de José lança luz sobre o modo como havemos de encarar a questão do mal. Essencialmente, diz-nos que Deus respeita a liberdade das criaturas e permite o mal porque pode transformá-lo em bem. São respostas que é preciso aprofundar. Deus permitiu que os irmãos de José agissem maldosamente contra ele e não os forçou a fazer o bem, porque os criou livres. Respeita a liberdade e quer o nosso bem. Nunca é eficaz obrigar alguém a fazer o bem. Quem faz o bem obrigado sofre uma dura opressão e, no mais íntimo de si mesmo, continua a desejar fazer o mal. Por isso, Deus, querendo a nossa felicidade, respeita a liberdade que nos deu para que possamos fazer o bem livremente, com amor e sem constrangimentos. Por outro lado, Deus permite o mal porque pode fazê-lo servir ao bem. Premeditastes contra mim o mal, mas Deus aproveitou-o para o bem, afirma José. É uma reflexão profunda. Deus é capaz de virar o sentido das ações humanas, mas há que levar em consideração que Deus procura pessoas que acolham a sua ação. José acolheu o pensamento de Deus. Em vez de responder o mal com o mal, consciente da bondade e da misericórdia de Deus, agiu como ele, renunciou à vingança e perdoou. Quando nos debatemos com o problema do mal, devemos sempre interrogar-nos: aceito as intenções de Deus? As intenções de Deus exigem conversão, que nos leva a responder ao mal com o bem. A história de José antecipa o mistério da cruz. A cruz de Jesus é o exemplo mais flagrante da inversão do mal em bem. Mas isso só foi possível porque Jesus abriu seu coração às intenções positivas de Deus. O segredo da redenção está na generosa abertura de Jesus ao acolhimento da vontade salvífica do Pai e em assumi-la. O Evangelho diz-nos que o discípulo, chamado a anunciar o Evangelho, deve fazê-lo corajosa e coerentemente. O Senhor está com ele. Essa companhia liberta o discípulo do medo da morte e leva-o a olhar para além dela. De fato, em Cristo, a morte foi destruída e a vida triunfou. É digna de fé esta palavra: se com ele morrermos, também com ele viveremos. Se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É o novo começo da vida do crente, porque Jesus Cristo, ao vencer a morte, constrói a história a partir do novo início da sua ressurreição. O discípulo constrói-se sobre Cristo e é associado à sua plenitude. Por ser sepultado com ele no batismo, também foi com ele que foi ressuscitado, pela fé que tem no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A missão do discípulo encontra neste acontecimento o seu começo e a certeza que é acompanhada pela presença providente do Pai, que guarda os seus fiéis. Hoje a Igreja faz memória a São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Nasceu por volta de 1218 em Bagnoregio, na Etrúria, Itália. Estudou filosofia e teologia em Paris e, obtida a láurea de doutor, ensinou as mesmas disciplinas com grande aproveitamento aos seus irmãos da Ordem dos Frades Menores. Eleito ministro-geral da Ordem, governou-a com prudência e sabedoria. Foi nomeado bispo de Albano e criado cardeal. Morreu em Lyon, França, no ano de 1274.
Escreveu muitas obras filosóficas e teológicas. Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e o veículo, o propiciatório colocado sobre a arca de Deus e o mistério desde sempre escondido. Quem olha para este propiciatório com o rosto totalmente voltado para ele, contemplando-o suspenso na cruz, com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, realiza com ele a Páscoa, isto é, a passagem, e assim, por meio do lenho da cruz, atravessa o Mar Vermelho, saindo do Egito e entrando no deserto, onde saboreia o maná escondido. Descansa também no túmulo com Cristo, parecendo exteriormente morto, mas experimentando, tanto quanto é possível, a sua condição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão que o reconhecera: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do opúsculo Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Boaventura e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.